graça de Cristo esteja sobre todos. Amém. Eu vou pedir para você se assentar, por favor. Deixe-me lhe contar uma história antes que eu comece a pregar. Eu tenho uma palavra rápida, mas eu creio que fará muito efeito sobre o seu coração. Aleluia. A partir de agora, eu peço algo particular e muito sincero. Eu quero que a sua atenção ela esteja voltada demais para o que eu vou falar. Tudo que eu vou falar para vocês, eu vou falar com base bíblica. Eu não vou me obster das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, quando ele prega acerca de Tessalônica, em toda a região da galáxia, em Atos capítulo 17, versículo 11, ele faz uma proposta de parabéns aos crentes bereanos. E ele diz assim: bereanos, vocês estão de parabéns. Parabéns. Por que vocês estão de parabéns? Vocês foram mais prudentes do que os tessalônicos. Eu preguei para vocês, vocês vieram à igreja, ouviram a palavra, mas quando vocês chegaram em casa, de fato vocês foram ler e viram que de fato tudo o que eu falei estava nas Escrituras Sagradas. O que falta no nosso meio hoje é palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 diz: examinai, pois, as Escrituras Sagradas, porque delas de Jesus testifica. A palavra examinar significa peneirar para cima e para baixo. Ou seja, Antigo e Novo Testamento. Aleluia. Você tem que montar. Então deixa eu lhe contar uma história antes que a gente comece a ler a Bíblia. Conta-se que há muito tempo atrás, um pai muito rico, pensa num homem que tinha dinheiro. Se você tem dinheiro, coloque dinheiro em cima disso. O pai, que era muito rico, tinha um filhinho de 7 anos de idade. Um dia o pai chama o filhinho de 7 anos de idade e diz: papai, meu filho, vamos construir um barquinho. E o pai tinha muito dinheiro, mas o pai não queria comprar um barquinho feio. O pai decidiu fazer um barquinho. E o pai pegou martelo, prego, tábuas e serrote. Começou a manusear pedaços de madeira junto com o seu filho. E o seu filho de 7 anos de idade, muito empolgado, dizia: papai, é o nosso barquinho. E o pai estava olhando para a criança e dizia: meu filho, esse é o nosso barquinho e a gente vai terminar o barquinho. Pedaços de madeira são manuseados, ele acaba o barquinho está muito bonito e bem feito. Agora ele dá uma mão de tinta, coloca o barquinho para secar. A criança muito alegre corre para o seu pai, muito alegre, e diz: papai, papai, é o nosso barquinho. Eu e o Senhor fizemos ele com muito amor. A tinta do barquinho secou. O pai tinha muito dinheiro, chamou um segurança e disse assim: leve meu filho para o mar, pegue o barquinho dele, leve ele lá para ele brincar com o barquinho. A criança pega o barquinho nas suas mãos, com muita alegria diz: é o meu barquinho que eu e papai fizemos. O segurança levou a criança para o mar. A criança colocou o barquinho nas ondas e com muita alegria brincava com aquele barquinho. Olhava para o segurança e dizia: papai, foi eu e papai que fizemos. E a criança muito alegre, o segurança observando a alegria do menino. E toda vez que a onda vinha, o menino dizia: eu e papai fizemos o barquinho, é muito bonito. Mas uma onda traiçoeira veio, pegou o barquinho do menino e levou a mar afora. A criança desesperada correu, tentou entrar dentro da água. O segurança segurou a criança. A criança chorava muito e dizia: meu barquinho, eu e papai fizemos, nós não podemos perder. A criança volta muito triste para sua casa. Entra dentro de casa chorando e diz: papai, o nosso barquinho, a onda levou. O pai olha para a criança e diz assim: meu filho, não chore, nós vamos fazer outro. A criança olha para o pai e diz: não adianta, papai, era o nosso barquinho, o primeiro, era tudo que nós fizemos, nós gastamos tempo nele, não quero outro, tem que ser ele. Todos os dias a criança chorava inconsolavelmente. Não tinha como o pai consolar a criança. Quando o vento traz a onda leva o barquinho. E acredite vocês ou não, do outro lado do mar tem um pescador que tem uma loja de artefatos antigos. E quando ele está pescando, de repente a onda traz o barquinho. E ele olha para o barquinho, pega o barquinho e diz: que barquinho bonito, trabalharam muito bem nele. Vou levar para a minha loja, colocar o preço e vendê-lo. Assim fez aquele pescador que tinha uma loja de artefatos antigos. Levou o barquinho da criança, colocou na vitrine da loja e colocou o preço: $5.000. Quem quiser pagar tem que tirar. Tem que pagar dinheiro para tirar o barquinho. Todos os dias a criança chorava, corria no quarto do pai e dizia: papai, o nosso barquinho. E
E o pai, já desesperado, dizia: meu filho, você com essa história do barquinho de novo. E o menino dizia: papai, é o nosso barquinho. Foi eu e o Senhor que fizemos ele. Agora vamos deixar o menino crescendo e vamos para a história do barco. O barco está na vitrine. Anos se passaram e ninguém pagou o dinheiro no barco, porque o barco era muito caro. O menino cresceu, com 18 anos de idade, está fazendo faculdade na cidade. Ele sai da faculdade, está na avenida principal, lá vem o menino. Passa de frente com uma loja de artefatos antigos. Quando ele olha para a vitrine, ele diz: meu barquinho. Ele entra dentro da loja, olha para o vendedor e diz: seu ladrão, roubou meu barquinho. Ele disse: ladrão não. Assim o pescador contou como achou e a criança contou como perdeu. O pescador olhou e disse: achado não é roubado, quer tirar da vitrine e pague. O menino com 18 anos de idade corre para o seu pai desesperado, entra no quarto e diz: papai, nosso barquinho. O menino chorando, o pai olha para ele e diz: meu filho, você com essa história de barquinho de novo. Ele diz: papai, achei o barquinho, está na vitrine. Colocaram o preço no nosso barco, é $5.000. O pai imediatamente sabe que o menino está falando a verdade. Chama o mesmo segurança que anos atrás tinha perdido o barco. Disse: leve meu filho lá, tome o cheque. O menino pegou o cheque, voltou para aquela loja. Entrou dentro da loja, pagou o cheque. Pegou o barquinho na mão e disse assim: és meu pela segunda vez. A primeira porque eu e papai fizemos. A segunda porque eu te comprei. Vou fazer a aplicação bíblica. Todos nós, sem exceção, estávamos na presença de Deus. A onda do pecado te arrancou. E Satanás te achou lá fora. Colocou ele dentro, você dentro da jaula do pecado e da maldição. Colocou preço em você e disse: é preço de sangue. Quem quiser tem que derramar. Aleluia. Lá vem Jesus Cristo. Lá vem Jesus Cristo. Colégio apostólico, 12 discípulos. Ele olha para nós e diz: não podem ficar presos. Eu e papai fizemos um dia, quero comprar de novo. O que tem que fazer? Satanás diz: tem que derramar sangue. Jesus diz: eu derramo até a última gota. Aleluia. Vou te provar na Bíblia que tu foi comprado. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam um novo cântico e diziam: digno é o Cordeiro de Deus de abrir os selos, porque ele, Jesus, comprou com o seu sangue povos, línguas, tribos e nações. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Saibam primeiramente isto: vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, nem com ouro e nem com prata. Saibam isso, vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 28. E ele, Deus, comprou para si a sua igreja a preço de sangue. Glória a Deus, aleluia. Você tem que entender, e o que eu vou pregar a partir de agora, se você não entender a origem, de onde que parte o começo, você nunca vai valorizar ao seu valor total. Meu Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Abra a sua Bíblia, por favor. Aleluia a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Aleluia. Eu necessito e careço da sua atenção. Se você sentir vontade de dar glória a Deus, faça isso. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Amém. Todos acharam? Amém. Assim está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez se faria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunhar, que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem e que vem ao mundo.
feche a sua Bíblia, levante a sua cabeça e eu começo a pregar. Evangelho de João, capítulo 1. Nós temos o que eu, em particular, eu chamo de o Gênesis do Novo Testamento. Nós conhecemos o Gênesis do Antigo Testamento. O Gênesis do Antigo Testamento, Deus vai criar todas as coisas pelo poder de sua palavra. Por exemplo, versículo 1 e 2 de Gênesis capítulo 1. Assim está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No Gênesis do Novo Testamento nós lemos no princípio. Mas o Gênesis do Antigo Testamento diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo, que não era chamado de santo, porque no Antigo Testamento o homem não era santificado pelo Espírito. O homem era santificado pelas obras da lei. No Novo Testamento o homem é santificado pelo Espírito. Mas quando o versículo 2 diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, simultaneamente não acontecia nada. Versículo 2, o Espírito se movia, mas efetivamente não acontecia nada. Só vai acontecer a partir do versículo 3, quando a palavra chega. Aleluia. Porque no versículo 3 Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, não importa quanto movimento você fizer, você só terá progressão espiritual e material quando uma palavra acerca de Deus vir sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Quando Deus disse: haja luz, a luz houve. Nós temos duas coisas muito importantes em Gênesis capítulo 1. Primeira coisa que eu preciso te dizer, que eu já começo a pregar: não importa o quanto você se movimente, não importa quanto monte você desça, quantas glórias você dê, Deus está dizendo: você só terá progresso no dia que uma palavra de Deus sair acerca da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 3, Deus entende algo. E Deus entendeu que para começar tudo, Ele teria que acender a luz. Porque quando nós acendemos a luz, nós teremos e damos discernimento àquilo que queremos. A esposa olha para o esposo e pede uma luz. Ela não sabe para onde o esposo está levando. As crianças olham para os pais e perguntam: aonde nós vamos chegar? Precisamos de uma luz. Ou seja, todo aquele que quer montar um projeto, ele precisa ter a luz da palavra em sua vida. As ovelhas olham para o pastor e elas querem saber aonde o pastor está conduzindo elas. Aqui, a luz da palavra, temos que absorver. Todo pregador, todo ministro de Deus, todo pastor, todo homem e mulher que tenha cargo eclesiástico dentro da igreja, ele precisa ter a luz das Escrituras em mãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se nós não conseguimos valorizar a primazia e a origem do início, nós nunca valorizamos o que de fato Deus fez por nós. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você sai na rua, é como você vê prostitutas, mendigos com blusas acerca do amor de Deus. Mas eles não entenderam o amor de Deus, porque se entendessem, não viviam na vida que vivem. Ou seja, se você não entender o começo, a origem, você nunca vai valorizar. Vamos entender a origem de algo muito sério. Você já ouviu muito dentro das igrejas, e acredito que você crê assim. Nós acreditamos assim: o homem nasceu para louvar a Deus. Tudo que tem vida louve a Deus. Você não entendeu a primazia. Deus não criou o homem para louvar. Oh, glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus coloca o homem na terra e diz: frutificai, multiplicai, domine a terra. Aleluia. Ou seja, o homem foi feito para dominar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Peraí, irmão, lá, você está quebrando uma curva teológica, uma curva bíblica.
Porque Hebreus capítulo 1 diz que os anjos louvam. E quem somos nós para que não podemos louvar? Não atropele as coisas. Se você não entender aonde nós começamos, você nunca valorizar por completo o sacrifício de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. No início de todas as coisas, quando Deus disse para a floresta: cresça, surge e apareça, pelo poder de sua palavra, todas as coisas foram feitas pelo poder de sua palavra. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele desce na terra juntamente com o seu Espírito, faz o homem a sua imagem e semelhança e diz: é minha imagem e semelhança. Ou seja, não havia necessidade de adoração. Glória a Deus. Porque a imagem de Deus no homem colocava ele conectado diretamente com Deus. Aleluia a Deus. Aonde que começa tudo, irmão Olavo? Quando Satanás entra na história. Quando Satanás entra na história, ele pega uma verdade bíblica, distorce ela e coloca para produzir um engano na vida do homem. Ele vira para o homem e para a mulher e diz: se vocês comerem do fruto proibido, vocês vão ser igual a ele. Não precisava, Glória a Deus. já eram semelhantes a Deus. Não havia referência externa para adorar. Deus se via no homem e na mulher. Não havia necessidade de louvor. Deixa eu te dizer o que significa louvor. Sabe o que significa louvor? Significa me leva de volta. Glória a Deus. A palavra louvor significa me leva de volta. Quando o homem peca, o homem é destituído da glória. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora todo ser humano, depois que cai, ele é obrigado a adorar. Aleluia. Oh, glória a Deus. É Jesus. Aleluia. Adoração significa me leva de volta. Quando o homem sabe que ele tem a natureza caída, quando ele se prostra diante de Deus, ele começa a louvar, ele está dizendo: me leva de volta, Deus, para o lugar que um dia o Senhor criou para mim. Glória a Deus. A partir da queda, todos os seres humanos precisam a louvar. Outra coisa que eu vou lhe dizer com base bíblica: o plano de Deus nunca foi levar o homem para o céu. Nunca. O plano de Deus foi trazer o céu para a terra. Gênesis capítulo 1 diz: a terra era sem forma e vazia. Deus vê que está tudo sem forma e vazia, mas Deus olha para a terra e diz: vou colocar o meu governo, o meu plano na terra. Vai ficar coisa boa, vai ter presença, louvor, adoração, comida, gozo, paz no Espírito. Aleluia a Deus. Deus traz o céu para a terra. Oh, glória a Deus. Deus não faz o homem para levar para o céu. Quando Deus coloca o homem na terra, Deus traz o céu para a terra. Mas quando o homem peca, ele dá um grito de independência. Deixa eu te dizer algo: toda colonização, quando se inicia, o governador vem e começa a colonizar. Quando o governador começa a colonizar, a colonização, a influência do governador tem que vir para o homem, para aqueles que estão sendo colonizados. Exemplo: 1500, Brasil é descoberto. Quem descobre o Brasil? Os portugueses. Quando os portugueses chegam no Brasil, eles começam a implantar a cultura portuguesa. Enquanto o Brasil não dá um grito de independência, a cultura no falar é portuguesa. Tudo que se vê é em português. Por exemplo, se nós, o Brasil, não tivesse dado um grito de independência, irmão Paulo, hoje nós faríamos português de Portugal. Nós falaríamos porque nós deveríamos se vertir de português como de Portugal. Precisaríamos se vertir de português de Portugal. Falaríamos português de Portugal, porque toda a cultura era de português de Portugal. Ou seja, o governo que colonizou o Brasil tinha influência na cultura. Quando Deus começa o processo de colonização na terra, a influência do governo de Deus veio para o homem. O homem não sabe o que é pecado, porque a influência do governo não tem pecado. O homem não sabe o que é maledicência, porque a influência do governo não tem maledicência. O homem não sabe o que é fofoca, porque o governo daquele que começou a colonização da terra nunca sabe o que é fofoca. Então começa-se o processo de colonização. Mas o homem dá um grito de independência. Quando alguém dá um grito de independência dentro de uma colonização, ele está dizendo: não quero a influência do seu reino sobre nós. Hoje nós falamos o Tupi-Guarani,
que vem mesclado com o português. Nós não precisamos falar mais português de Portugal, porque nós dizemos e gritamos independência. Ou seja, nós criamos os nossos próprios dialetos. Quando você lê Gênesis capítulo 6, versículo de número 3, você vê um homem dando um grito de independência. O homem diz: não quero mais o teu governo, ó Deus. Então Deus diz assim: não é bom que o meu espírito governe mais o homem, porque o homem tornou-se carnal. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vou arrancar o meu governo da terra. Quando Deus arranca o governo dele da terra, o governador, que é o Espírito de Deus, vai embora. Quando o governador vai embora, toda a influência do reino também vai embora. Quando o governador vai embora, automaticamente, sem o homem saber, ele passa o governo para Satanás. Quando ele passa o governo para Satanás, nós vamos começar a ver morte, prostituição, lascívia, maledicência, fofoca, homicídio, adultério, prostituição, porque quem está no governo agora é Satanás. Quando Satanás assume o governo, deixa eu te provar, o governo do reino de Deus não está mais na terra. Quando você lê Mateus capítulo 4, a partir do versículo 5, Satanás chama Jesus Cristo, coloca ele em um alto pináculo, diz assim para ele: está vendo todos os reinos? Se você se prostrar, eu te dou todos eles, porque eles me deram. Ou seja, o grito de independência lá atrás. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Passou o reino para Satanás. Em outras palavras, Satanás estava dizendo, porque quando Satanás assume o reino, a primeira primazia dele é destruir família, casais, filhos, maridos e mulheres são destruídas. O governo de Satanás é esse. Então quando Satanás olha para Cristo e diz: olha, todos os reinos eu te dou. Nas entrelinhas, Satanás estava dizendo: Jesus, vem destruir a igreja comigo. Glória a Deus, aleluia. Porque sem igreja não tem sociedade. Sem família não tem sociedade. Então Satanás faz a proposta: vem destruir a igreja comigo. Mas Jesus Cristo olha para Satanás e diz: rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas a minha igreja viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. No Gênesis que nós conhecemos, Deus começa as coisas pela luz, pelo poder de sua palavra. Já Evangelho de João capítulo 1, no princípio o verbo era Deus, a palavra estava com Deus. Deus vai recomeçar tudo de novo pelo poder de sua palavra. Ele vai começar tudo pelo princípio de todas as coisas. Perguntaram para João, disseram assim: o Senhor é a luz? Ele disse assim: não, não sou a luz, mas testifico da luz que aí vem. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 15 e 16. Terra de Naphtali e Zebulon, da além da Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu a grande luz que raiou entre eles, porque Cristo habitou no meio deles. Perceba que os dois índices estão sendo conectados: o princípio, verbo, palavra e luz. Antigo Testamento, quando você lê, se você torcer as páginas do Antigo Testamento, as páginas saem sangue. O governo de Satanás prevalece. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O governo é de Satanás. Sangue, família sendo destruída, crianças sendo mortas. Quando nós chegamos no livro de Malaquias, nós temos um período chamado interbíblico, ou período intertestamentário. 400 anos Deus se calou. Quando Deus estava dizendo no seu silêncio, Deus estava dizendo: não posso fazer nada, o governo ainda é de Satanás. Enquanto os homens não pediram o meu governo, não posso fazer nada. Quando Deus resolve falar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ele vem pelo poder de sua palavra e diz: o princípio era o verbo,
E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O homem enviado de Deus, chamado João, testificava da luz. A luz vem sobre os homens. Deus vai começar todas as coisas novamente. Agora, Cristo vai implantar o reino novamente. A cultura, a influência do reino de Deus está vindo novamente para a terra. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, circunvizinhança, pregando acerca do reino de Deus. Ou seja, ele estava dizendo: estou implantando o reino. Satanás não vai prevalecer mais. Agora é o meu reino que vai prevalecer. Eu preciso que você absorva a palavra. Quando a gente pega a palavra de Deus para pregar, dá sono, angústia, tédio, setas malignas. Porque tudo que Satanás quer é que você não pegue a palavra do reino. É Deus. Há uma queixa de Deus acerca do não conhecimento bíblico. Há uma queixa de Deus acerca do povo que não conhece Bíblia. Exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo que se diz meu, não me conhece. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu duas maldades: trocaram a mim o manancial de água vivas e cavaram as suas próprias cisternas rotas que não retêm água. Oséias capítulo 4, versículo 1 diz: ouve, ó povo e habitantes da terra, 3 contenda tenho contra vocês: lhes faltou verdade, benignidade e conhecimento acerca do meu reino. Glória a Deus, aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: todo aquele que rejeitar o conhecimento de Deus, rejeita ele. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento acerca do reino e da palavra. É Jesus, aleluia. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas qualquer ser humano que se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vou finalizar. Irmão, como que se pede o reino? Como que chama o reino de Deus para a terra, para a vida do homem? O reino, ele parte da primazia individual. Parte da sua primazia. Preste muita atenção, porque eu vou finalizar a mensagem. Eu vou desenhar a partir de agora como que se pede o reino de Deus. Assim, irmão Paulo, vou precisar da sua ajuda. Senta aqui, por favor. Como que se pede o reino de Deus, irmão Olavo? Preste atenção nisso daqui. Só você pode buscar o reino de Deus. Há promessas que são na coletividade, mas há promessas que são na individualidade. Preste atenção. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus disse assim: quando vocês forem orar, orem desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou seja, o irmão Paulo é o Filho de Deus, ele é Jesus Cristo, estará sentado na presença de Deus. Todo ser humano que quiser o reino de Deus tem que caminhar na presença do Filho de Deus, através da oração. Aleluia. A oração, para quem não sabe, para chegar no reino de Deus, ela tem 3 estágios. Estágio número 1 é o estágio chamado domínio da carne. Estágio número 2, domínio da alma. Estágio número 3, domínio das coisas espirituais. O domínio da carne funciona dessa maneira. O ser humano, quando ele quer a presença de Deus, o filho está sentado na cadeira, mas a gente quer a presença e a influência do reino. Você dobra o seu joelho e agora o domínio da carne vai começar. Você no domínio da carne, as suas palavras não fazem sentido para Deus. Você desconecta as palavras, você só fala asneira, porque é a carne que prevalece. Aqui no governo da carne, você começa a orar e dizer: Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Os seus pecados já foram perdoados.
Não faz sentido essa palavra. Você diz: Jesus, perdoa todas as minhas falhas. Jesus já perdoou. A sua carne ainda prevalece. Estudiosos que fazem monitoramento de oração devocional dizem que o ser humano, para sair do domínio da carne, leva no mínimo 40 minutos. É comum você chegar na igreja, os irmãos dobrarem os seus joelhos e dizer: Deus, muito obrigado, louvado seja o seu nome. Ele se levanta, a carne manda nele. Olha aí, Jesus. Primeira epístola de Paulo, capítulo de número 9, à igreja de Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ele diz assim, irmão Paulo: eu, Paulo, subjugo a mim mesmo, reduzo o meu corpo à escravidão e digo para ela: entra no processo da oração. Sabe o que Paulo estava dizendo? A carne não manda em mim, eu subjugo, reduzo o meu corpo à escravidão. Aleluia! Quando o ser humano está no domínio da carne, ele dobra os joelhos, ele diz: Deus, me perdoa. Automaticamente bate uma sede infeliz, ele dá vontade de ir no banheiro. A carne diz para ele assim: beba água, vá no banheiro, se levante. A carne manda nele. Aleluia! Apóstolo Paulo disse assim, segunda epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, eu estou lhe dando base bíblica, versículo número 5, ele diz: irmãos, destruam todo o conhecimento de altivez que impeçam vocês a caminhar para a presença do Filho de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: a carne não manda em mim, eu reduzo ela à minha escravidão e digo para ela assim: carne, ora, domina a carne, meu filho. Enquanto você não dominar a sua carne, você nunca terá vida com Deus. Enquanto você nunca dominar a sua carne, você nunca chegará à presença de Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Deixa eu te dizer algo aqui. Tem muita gente que acha que está na presença de Deus, mas não está. Não ora 30, 40 minutos, mas acha que está na presença de Deus. Deixa eu lhe ensinar o caminho para a presença do Filho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida é lá dentro, meu filho. Você precisa caminhar, você precisa dominar a sua carne. No domínio da carne você começa: Deus, me perdoa, não faz sentido, mas vai orando. Deus, eu preciso chegar na tua presença, eu quero mais. No domínio da carne Deus não fala. Deus não fala no domínio da carne. A voz que você ouve no domínio da carne são a voz de espíritos malignos. Porque quando o governador deixou a terra, irmão Paulo, ele deixou a terra porque foi dito: o homem tornou-se carnal. Ou seja, Deus não tem complacência com os seres humanos carnais. Deus tem complacência, meu lindo, minha linda, com seres humanos espirituais. No domínio da carne, você precisa dominar ela. E você começa: Deus, me perdoa, o teu sangue me justifica. Deus, visita a minha família. E você começa. É cansativo, tem que ser no mínimo 30, 40 minutos. E você começa. Quando você começar a vencer o domínio da sua carne, você entra no domínio da sua alma. Quando você entra no domínio da sua alma, você chegou no segundo estágio. Aqui no domínio da alma, a sua carne não manda mais. Aqui no domínio da alma, para a presença do Filho de Deus, é você quem domina as suas emoções. Salmo 42, versículo 5: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Eu louvarei. Aqui no domínio da alma, você não pede mais nada. Aqui no domínio da alma, você não pede perdão. Aqui você só adora. A palavra adoração, louvor, significa: me leva de volta. Me leva de volta para onde? Para a presença do Filho. Aqui no domínio da alma, Salmo 42, versículo 1 e 2: ó Deus, assim como o servo brame pelas águas correntes, a minha alma tem sede da tua presença. Aleluia! Versículo 2: enquanto a Deus eu me apresentarei
para te louvar. No domínio da alma, você não pede. No domínio da alma, você só agradece. No domínio da carne, você dizia: Deus, me perdoa. Lá atrás você dizia: Deus, me perdoa. Aqui no domínio da alma você diz: perdão glorioso. Oh, perdão glorioso. Louvado seja o seu nome. Aqui no domínio da alma, você começa a cantar e dizer: porque grande és tu, meu Deus. Maravilha fazes tu. Não há outro igual a ti, ó Deus. E você começa no domínio da carne. Passou pelo domínio da carne. Ou seja, Mateus capítulo 7, versículo número 7. Jesus disse: aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, abre-se-á. Ou seja, quando você pede o domínio da carne, você encontra. Quando você busca o domínio das almas, você encontra o domínio da alma. Meu Deus. Parece que não faz sentido. Eu li a Bíblia do começo ao fim. Estou pregando sobre o governo do Espírito Santo, a influência de Deus, o caminho para a glória de Deus. Mas não faz sentido para muita gente. No domínio da alma, Ele está dizendo: eu quero vencer.